você já pode encontrar respostas de perguntas, de questões que daí são mais filosóficas e complexas. Até eu vou tentar descer um pouco nesse campo, sobre o campo da linguagem, que envolvem a igreja, a comunicação do conteúdo da fé, por que a linguagem é importante, principalmente me baseando aqui na questão do chamado, contemporaneamente na filosofia, de paradigma da linguagem, que dizem agora ser o novo momento focal da filosofia, né? Quer dizer, a gente teve o paradigma da ideia, bem platônico, né? Hiperurânico, de que a verdade habitava na razão, na ideia. A gente teve o paradigma da realidade, bem aristotélico, né? A verdade está na coisa em si. Veio Kant, tentou fazer uma síntese disso, deu origem a essa escola de Frankfurt, e eu posso falar para você que eu caí na sedução da escola de Frankfurt. No final da filosofia, falei sobre a relação entre sistema e mundo da vida, né? Na teoria da ação comunicativa de Habermas. Até eu tenho guardado por organização, mas não porque eu considere que isso deva ser hoje publicado de novo, mostrado. Meu pensamento, graças a Deus, já se revisou, né? Relação entre sistema e mundo da vida de Habermas. Então eu escrevi sobre isso. Investi aí boas 50 páginas sobre o mundo da vida em Habermas, Die Lebenswelt, o mundo da vida, né? Porém, superei, graças a Deus, essa ideia aí. Hoje convidaria você a não gastar muito tempo, não. Nem com a primeira, nem com a segunda, nem com a terceira geração frankfurtiana. Tá bem? Porém, hoje se diz que a verdade é aquilo que se pode dizer. Se não pode dizer, não é verdade. Até uma vez dando uma aula na teologia fundamental, nós falávamos da conversão de um filósofo da linguagem, que ele era ateu porque não era possível afirmar Deus. Depois ele se converteu. Numa próxima aula eu vou falar sobre ele, vou até trazer os textos aqui mais para frente. Está previsto lá para frente, porque eu não quero ser muito disciplinado, olha, como dizia das pequenas coisas, no meu roteiro. Mas esse conteúdo aqui eu quero seguir como roteiro, porque ele tem uma finalidade bem específica, de ajudar a criar o bom hábito na vida no espírito, na vida sacramental, no coração da Santa Igreja, evidentemente. E por isso também as ambiguidades de como se comunica a verdade da Igreja, né, que são os dogmas, e que são parte do dado revelado. Então as verdades da Igreja são sempre as verdades de Deus. Agora, nesse novo Papa, eu percebo, sim, amadurecimento e crescimento. Já descendo a esse ponto, olha só, veja bem, eu sempre olhei para esse processo do século XX, em que acabamos chegando ao Concílio Vaticano II. Eu fui um leitor muito voraz, até assim, de um ex-anglicano que se converteu ao catolicismo no século XIX. Ele é um grande expoente da escola de Oxford, mesma escola de Oxford que deu origem ao Lewis, que deu origem ao Tolkien, né? E o nome dele era John Henry Newman. Ele tinha uma multidão de pessoas que o admirava, tanto que quando se converteu ao catolicismo foi muito odiado, porque daí uma multidão de pessoas andou atrás dele, veio atrás dele. Não sei se você já ouviu falar dele. É uma pessoa para você conhecer essa história. Todo mundo conhece hoje este rapaz, esse querido, esse professor aí americano, o Scott Hahn, né? Então a gente tem essa versão num século antes também. Então ele se converteu, ele até estudando, indo aprofundar a tradição, a história da Igreja, os textos antigos dos chamados padres da Igreja, né? Tanto que ele se converte ao catolicismo, deixa o anglicanismo, deixa a Inglaterra, vem para a Itália, entra no oratório de São Felipe Neri, na congregação dele. Até achei curioso esse momento da vida dele. Ele passa pelos anos de formação. A Eclésia no Brasil publicou alguns textos inéditos desse período, pregações, assim, sermões, né, que ele, no período de estudante, era convidado a fazer em alguns lugares. Eu estudei com os meus seminaristas no Brasil em 2024 ou 23 esses textos. E aí, então, ele escreveu muito, muito profusamente. Teve que escrever um livro chamado Apologia Pro Vita Sua, que em latim seria Em Defesa da Sua Própria Vida, né,
que os católicos falaram, mas o Newman se convertendo, isso é muito suspeito, porque ele é Natália se disse, um peito grosso, ele é uma pessoa... Então ficaram suspeitando. Os anglicanos, de um lado, mas como assim? E aí ele escreveu em defesa, de um lado ou do outro, para não ficar entre a cruz e a espada, sei lá se essa é uma expressão boa, ele então escreveu em defesa da sua vida. Fantástico, fantástico. Leitura meio que obrigatória para quem já tem um pouco mais de percurso assim, nos estudos. John Henry Newman, né? Foi beatificado e canonizado. Bem, ele é chamado o grande ausente do Vaticano II, porque muitos dos textos dele estão lá presentes, né? E aqui eu não quero atrair nem o ódio de quem é mais tradicional, nem daqueles que se consideram muito modernos, progressistas, sei lá o que se consideram. Agora veja bem, o Vaticano II até se propôs a revisar bem, né, os textos, a Dei Verbum eu acho linda, a Lumen Gentium é um primor de texto, e aí eu posso dizer, de cada texto, claro, eu também teria pontos a favor e contra, e estudando a história do Vaticano II, a gente vê que teve, depois de ser votado parte do texto, passaram a noite arrumando para de manhã já votar de novo durante o dia, e é claro que tem precisações, coisas aí, que quem sou eu para ir lá e arrumar, né, os padres votaram, mas eu diria que se tivessem dado um pouco mais de tempo para isso, em vez da pressa. Vocês sabem que o Vaticano II não foi assim, esses anos de 62 e 65, o tempo todo os bispos estavam lá, existiam sessões, depois eles voltavam para suas dioceses, tá? Se estudavam os esquemas sobre cada tema, enfim. Sem entrar no mérito do conteúdo, eu acredito, a minha opinião é que se deveria ter, talvez, dado um ano ainda a mais para o Vaticano II, ali o nosso querido São Paulo VI, e nesse sentido eu estou fazendo uma reflexão muito humilde, assim, à luz do amor que eu tenho pela Igreja de Deus, pelo ensinamento de eclesiologia que eu respeito, mas eu queria refletir com você isso, assim, nesse campo semântico. Talvez se eles tivessem se perguntado, como é que agora, e aí entra a questão da linguagem, e aí entro eu querendo comentar esse assunto. Como é que agora, isto aqui, este bloco literário que nós produzimos, com todos esses muitos textos, a gente vai comunicar ao mundo, visto que nós estamos em muitos lugares diferentes, não foi dado este respeito ao como comunicar, a comunicação, a unidade, os pequenos detalhes, veja que o Robert de Delango torna aqui de novo, né? São muito importantes. Como conferir isto à catequese? Como conferir isto nos muitos continentes e nos países? Bom, o Vaticano II foi celebrado, o encerramento dele, e aí, infelizmente, acabou que gerou muitas pontas de interpretação e que deu a origem a muitas escolas aí das chamadas teologias liberais, teologias contextuais. O Brasil foi, junto com a América do Sul, né, foi meio patrono daquilo que é chamado a teologia da libertação, que, a meu aviso, é muito assim uma cópia limitada daquilo que foi a teologia pública do Metz, né? Que infelizmente também foi com muita sede ao pote num período histórico do Brasil e se perdeu um pouco, né? Se perdeu um pouco, a meu aviso. E gerou maus frutos. Frutos esses que precisariam ser revistos, ser pensados com humildade. O problema é que às vezes a escolha rápida, olha aqui, ó, o texto dizia, né? Quer ver que eu vou repetir? E não fiz de propósito. As escolhas demasiado rápidas de coisas a fazer e o apego seminatural, semivoluntário, mais real às coisas escolhidas. Às vezes foram com muita sede ao pote, porque aquela questão que estava ali no campo da sociologia, da filosofia política, social, aquelas questões que estavam ali precisavam de um respeito mais adequado, assim, àquilo que é o dado revelado, e ela foi violentada. O campo da linguagem foi violentado ali, foi violentadíssimo, na verdade. Culpa de uma mentalidade que é formada dialética, né, entre oposições, entre se uma coisa é verdadeira, a outra necessariamente tem que ser errada. E quando ela se torna materialista ainda, então o materialismo dialético ele é destruidor. Infelizmente, muitos cristãos, e eu vejo isso nos comentários, às vezes assim, de sangues inflamados na internet, cristãos católicos e
mas muito mais não católicos, lá na defesa de que a sola escritura é verdadeira, eles nem sabem, às vezes até odeiam isso como princípio de pensar, mas eles são muito materialistas dialéticos. Eles, você disse isso e é isso, então, pô, é perigosíssimo isso aí. Eu tenho medo desses espíritos apaixonados que se deixam cegar. E então, Vaticano II eu tô falando, você não perde o fio da meada comigo, senão você me abandona e vai embora do vídeo. E aí o que acontece? Esses anos que sucederam ao Vaticano II viram muitos padres, a gente sabe que Paulo VI, a gente aqui na Itália tem muito, no aprofundar Paulo VI, se vê isso, né? Que ele tinha que assinar listas e listas de padres que abandonavam o ministério, pediam para abandonar o convento, a batina, e isso causou uma tristeza muito profunda. Não é errado afirmar, junto com os historiadores daqui, que Paulo VI morreu numa profunda tristeza. Claro também, quando sequestraram aquele seu amigo, né, que me parece que era jornalista, e acabaram matando ele. E foi a primeira vez que um papa, se eu não estou errado, pediu a libertação de alguém, assim, especificamente ali, assim, num apelo desses. Bem, passaram os anos, João 23 não teve tempo, João Paulo I não teve tempo, talvez teria tido bom êxito na capacidade de comunicar isso, né? Então, e aí veio João Paulo II, gigantesco, imenso, incomensurável, um homem santo, capaz, competente, íntegro. Mas assim, quem é conservador chama de liberal, quem chama de liberal chama de conservador. É porque enfia a política no olhar papal, assim, como se a igreja tivesse que ser isso. Veja bem, João Paulo II foi capaz de viajar o mundo, ele teve que dizer assim, tocou a mim, sobrou a mim, levar no final do milênio com esta dificuldade de comunicar com tantos povos e tantas línguas e tantas culturas e, portanto, muitas maneiras de dizer o dado revelado que o Vaticano II aprofundou. E agora, e aí ele vai, e ele conseguiu, né? Bento XVI era professor, então a mídia não soube se relacionar com ele sabia comunicar ad hoc cada expressão, ele escrevia sobre a ciência, sobre a linguagem, sobre culturas, com muita grandeza. A gente olha muito para textos, homilias deles, mas quando você vai ler os artigos que ele publicava no seu tempo acadêmico, né? E aí a gente vê lá, hoje é possível traduzir, põe lá em alemão, por exemplo, você traduz, você lê o texto, artigos. Quando ele foi conversar com debates com evolucionismo, quando o próprio Habermas, que eu falei que por um tempo fui cegamente seguir a ele, né? O Bento XVI destruiu ele num debate que é presente aí na internet, basta você procurar, e aí depois se você encontra o mesmo Bento XVI com o Habermas ao redor de uma mesa lá, tomando um chopp, né? Nas fotografias que se veem por aí. Agora, Papa Francisco, o primeiro Papa da América do Sul, né? Acabou de falecer, ele vestiu muito assim, a simplicidade, quis comunicar que ele não concordava com certas coisas, e enfim, ele fez o seu pontificado, porém na hora de comunicar, porque eu estou falando de linguagem, tá? Na hora de comunicar, a comunicação ela não era tão clara, e aí acabava permitindo relativizar. Não estou afirmando que ele fazia isto, mas ele permitia um espaço, um vácuo onde era possível fazer isso. Quando uma coisa é imutável, não é? Existem verdades eternas, você não pode tocar nelas, o que você faz? Você relativiza isso. Então, às vezes é isso. Por exemplo, tem uma pessoa, você às vezes está numa discussão com ela e você perdeu pelos argumentos, aí você relativiza a pessoa, para que o outro não veja valor nela. Então ataca a pessoa, acaba estragando a mensagem dela. Isso aí seria até uma falácia, eu acho que é envenenar o poço, né? Bem, o que percebo é que com Leão XIV, que é matemático, essa forma mentes vai colaborar muito. O que eu percebo é que a pastoralidade dele, eu não sei o quanto a vivência no Peru influencia, certamente vai influenciar, a gente vai ler nos textos dele, que acredito que logo vamos ter uma encíclica. Um homem que esteve ali na pastoral, é missionário,
filho de Santo Agostinho, eu amo muito São Tomás de Aquino, mas amo em intensidade Santo Agostinho também, amo também. Cada um no seu tempo contribuiu tanto assim, fundamentalmente a teologia, né? A vida espiritual, são santos de espessor. Então, e também ele viveu, né, dentro da Cúria, 2 anos ali, me parece que eram 2 anos. Ele é um americano muito, você percebe sim algumas falas que eu encontrei no seu ser sacerdote, no seu ser bispo. O pontificado dele, claro, assistido pelo Espírito Santo também, vai ter uma impostação que traz a sua experiência, mas não fique tirando conclusões a partir de coisas que você leu, ouviu, tá bem? Não fique tirando. Dê a ele o direito de ser o Papa. Dê a ele o direito de ser o Papa. Mas falando de linguagem, para mim, nos gestos, nos sinais, entrando e saindo das missas, do encontro com jornalistas, para mim isso ficou muito claro. Ficou claro no seu exórdio, quando apareceu na lógia, lá, e nós o vimos pela primeira vez, né? Me veio as lágrimas, eu estava na praça, tinha acabado de sair da catedral, saiu a fumaça, nós estávamos num pontifical com o bispo na catedral, os padres, e então a gente soube da fumaça, a missa parecia que não tinha fim. Me perdoe Deus, porque naquela missa eu não estive tão atento assim ao mistério teu celebrado, queríamos saber quem era, né? E aí saímos da catedral, encontrei alguns paroquianos meus, por sinal, e nós vimos juntos ali o nome do novo Papa, Leão XIV. Eu amo muito o Leão XIII. Veja, o Taylor Marshall estava recordando que ele era muito mariano. Aliás, o Taylor Marshall se converteu lendo um texto do Leão XIII. Escreveu 12 encíclicas sobre o Rosário, muito mariano. Ele então, se você não conheceu o Taylor Marshall, quer conhecê-lo, tem a curiosidade de conhecer, eu acho que os comentários dele são muito bons. Se você fala inglês, pode ajudar. Tá. Então, Leão XIV me trouxe boas memórias. Olha, não tenho todos os leões presentes aqui, que eu não sou professor de história, mas os presentes que eu tenho, talvez o quinto não seja muito... Bom, ele tem demonstrado que quer ser síntese, ser fonte de paz, mas quer deixar claro também que ele vai conversar todos os campos a partir do seu ser Papa e daquilo que ele crê como uma igreja crê. Nesse sentido, quando o Vaticano II pediu para que viesse à tona então a chamada teologia fundamental, e que em muitos lugares não se faz teologia fundamental, é desonesto até esse estudo, mas ele falou, a igreja pediu para que a apologética, né, foi naquele período que ele falou assim, o bater de frente não fosse mais a abordagem. Então não surgiu a chamada teologia fundamental, em que basicamente se dizia isso. Nós temos certeza daquilo que nós cremos, nós cremos no que cremos, conhecemos o que cremos, somos seguros, temos aí os tratados que nos dão garantia de saber exatamente o porquê de cada coisa. Então não tenhamos medo de ir até a porta e conversar com as ciências. Né? Então, por exemplo, teologia fundamental é o teólogo que vai, como um teólogo consistente, e se não for, não se meta a fazer isso, é conversar com a biologia, conversar com a cultura, eu converso com a arte, com a literatura, esse é meu campo, né? Teopoética. Dali nasceram as chamadas teologias contextuais, elas têm, para mim, limites muito, muito perigosos, assim, portanto, são confins que precisam ser bem tateado, se você quiser entrar nessa seara, mas a teologia fundamental, ela eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho encarnado, morreu e ressuscitou, que deixou a Santa Igreja, né, sacramento do Filho. Então temos uma eclesiologia, uma trinitária, uma mariologia, uma sacramentária, temos esses... A partir daqui eu converso com você. Se eu creio de fato que o depósito da fé é a verdade revelada. Então eu não tenho medo de conversar. Por isso eu não preciso te combater. Parece que essa abordagem foi assumida por outros agora aí, cristãos não católicos, e, assim, católicos saudosistas. O conteúdo da apologética é maravilhoso. Eu tenho, não estão aqui, né, uma pilha dos apologetas aí, e gosto até do método, assim, as respostas eram muito claras. Às vezes essas formas de escrever muito divagantes aí, existem os Rainerianos, por exemplo,
que amam muito Runner, mas assim, quando tive que ler Runner, né, eu falava assim, ó, tem 300 páginas aqui, mas ele poderia ter dito isso em 6, porque ele é um pouco prolixo, assim, muita água no conteúdo, né, então os apologetas têm respostas claras, têm métodos, eu amo muito. Confesso que amo muito. A clareza da resposta e a objetividade da resposta e conhecer a fonte da resposta. Não a interpretação da interpretação da interpretação, que tem sido fruto aí, muitos frutos aí, a gente vê nas escolas de teologia hoje, os alunos que comentam o comentário do comentário. Tem até alguém que faz isso por eles, aguardando o computador aí, nessas IAs, né? Bom, para concluir então, dizendo que tenho muita expectativa boa, assim, na forma de comunicar do Leão 14. É isso, contribua aí nos comentários, siga, compartilha. Um abraço forte para você, Deus te abençoe e